Pessoal, tudo bem? Aqui é o César Babler que está falando. Eu preparei aqui, vocês estão vendo, uma revisão final para o concurso de escrevente TJ São Paulo, daqui 2 dias. Direito Constitucional agora. Eu vou dividir esse curso em 2 blocos, né? A gente vai ver a parte dos direitos fundamentais num bloco e a parte da administração pública em outro bloco, tá bom? Vamos começar então uma revisãozinha rápida, pretendo não ser muito longo e você consiga revisar todo o tema, todo o conteúdo em pouco tempo, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto é direitos individuais, né? Vamos começar um pouquinho do artigo 5º, reunião. Sobre reunião, importante você saber, reunião aqui, ó, reunião é agrupamento de pessoas. Tem que ter fins lícitos, né? Não pode ter armas, as pessoas não podem portar armas. E o ponto mais importante reunião depende de prévio aviso e não de autorização. Depende de prévio aviso e não autorização. Sobre a associação, é importante vocês saberem que ela não pode ter caráter paramilitar, não pode ter caráter paramilitar. E além disso, para dissolver a associação, é preciso uma decisão judicial transitada em julgado, o que não acontece para sua suspensão, em que basta uma decisão judicial, tá bom? Na extradição, é importante você saber que o brasileiro nato jamais será extraditado. Naturalizado pode ser, em caso de crime anterior ou tráfico de drogas, e o estrangeiro, em regra, é extraditado, salvo em caso de crime político ou de opinião, tá? Sobre os remédios constitucionais, habeas corpus protege a liberdade de locomoção quando estiver ameaçada ou violada, e é uma ação gratuita e não precisa de advogado, não depende de capacidade postulatória. O habeas data protege o acesso ou a retificação de dados pessoais que constam em banco de dados públicos ou de caráter público. A palavra data significa dados, ter os dados, né? É uma ação também gratuita e depende de prévia negativa na via administrativa. Ou seja, primeiro eu tenho que tentar obter os dados na via administrativa, onde eles estão inseridos, né, no banco de dados público, e aí, a partir da sua negativa, é que eu posso ingressar com o remédio do habeas data, tá? Mandado de segurança serve para tutelar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, tá bom? A ação popular é a ação proposta pelo cidadão destinada a anular ato lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico, ao patrimônio cultural, à moralidade, meio ambiente. É uma ação que também, em regra, é gratuita, salvo se houver má-fé do autor popular, tá? O mandado de injunção destinado a suprir a falta de norma regulamentadora da Constituição, tá? Então está faltando norma que regulamente a Constituição, um direito está sem efetividade, o remédio cabível para isso é mandado de injunção. Ele é proposto em face de omissões. Sobre os direitos sociais, importante saber que o seguro-desemprego é cabível em caso de desemprego involuntário. As idades para trabalhar são 18, 16 e 14. Nesse ponto, 18 a partir disso é livre, não pode ser escravo, claro, né? Tudo mais. 16 a 18 pode trabalhar, só sendo vedado na atividade noturna, perigosa ou insalubre. E 14 a 16 pode trabalhar só na condição de aprendiz. Então, a regra geral é de 14 a 16 não trabalha, salvo na condição de aprendiz. E menos de 14 é proibido o trabalho. O salário é irredutível. Essa irredutibilidade é relativa, porque existe exceção em relação à convenção ou acordo coletivo. A jornada de trabalho é de 8 diárias e 44 semanais, podendo também um acordo ou convenção coletiva fazer a compensação e redução dessa jornada. A jornada de turnos é de 6 horas diárias e a hora extra é de no mínimo 50% em relação à hora normal. Cuidado com a expressão no mínimo 50%, não é de 50%. E, além disso, o adicional noturno também é previsto na Constituição
e em percentual superior ao diurno. A Constituição não fixa esse percentual, como faz em relação à hora extra, tá bom? Repouso semanal preferencialmente aos domingos, férias com pelo menos 1/3 a mais do que o normal, cuidado com pelo menos. Assistência gratuita a filhos dependentes até 5 anos de idade, em creche pré-escola, cuidado com 5 anos. Licença gestante, licença paternidade. Prescrição trabalhista, cuidado com isso. Qual é o prazo para entrar com uma ação para cobrar os créditos das relações trabalhistas? O marco divisório é a extinção do contrato. E aí vai ter uma dica: 2 para frente, 5 para trás. Então, 2, extinguiu o contrato. Eu tenho no máximo 2 para entrar, no máximo 2 para entrar com a ação. Se demorar mais de 2, já prescreveu. Agora, além disso, eu só posso pegar os 5 retroativos a partir do prazo em que eu entrei com a ação, ok? Então, são 2 prazos que devem ser levados em conta de forma concomitante, 2 e 5, tá? Nacionalidade: brasileiros natos, nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Segunda hipótese: nascidos no estrangeiro. Então, quem é o brasileiro nascido no estrangeiro? É aquele cujo pai ou mãe brasileiro estejam a serviço do Brasil, ou, se não estiverem a serviço, desde que façam o registro da criança no consulado, ou essa pessoa que nasceu no estrangeiro venha a morar no Brasil e a qualquer tempo, guardem essa, a qualquer tempo após a maioridade, podem fazer a opção pela nacionalidade brasileira, e ele vai ter a condição de nato. Naturalizados: a naturalização ordinária, com base no Estatuto do Estrangeiro, na forma da lei, ou, se for originário de país de língua portuguesa, residência no país ininterrupta por 1 ano, pelo menos 1 ano, e idoneidade moral. Agora, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade tem direito, preenchidos os requisitos constitucionais, a obter a chamada naturalização extraordinária, que é aquela em que a pessoa fica morando aqui por mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal, tá? O português equiparado é aquele que tem reciprocidade ao brasileiro lá em Portugal, havendo reciprocidade lá em Portugal. O português equiparado tem os mesmos direitos do brasileiro naturalizado e não do nato, tá? O brasileiro perderá a condição de brasileiro caso naturalizado tenha cancelado sua naturalização em virtude de atividade nociva ao interesse nacional, ou nato ou naturalizado, nesse caso, que adquiram outra, salvo se essa outra foi originária de lei estrangeira, né? Originária de outro país, ou seja, ele também é nato em outro país, ou se esse outro país impôs, e aí não foi voluntário, impôs que ele se naturalizasse, para que lá permanecesse ou exercesse alguns direitos, tá bom? Eu queria falar para vocês, antes de entrar no próximo slide, nos cargos privativos de nato. Embora eu não consiga escrever aqui, não sei se eu ainda não aprendi esse ponto, mas eu vou só falar para vocês, tá? Sobre isso. Cargos privativos de nato, não está no slide aqui. Guardem bem isso que eu vou falar, tá? São cargos privativos de nato. Privativos de nato. Só nato pode ocupar. E, portanto, o português naturalizado, ou português equiparado, não pode ocupar, já que ele é equiparado a naturalizado, tá? Que cargos são esses? Vamos lá. Número 1. Vou marcando aí. Presidente da República e vice. Número 2. Presidente da Câmara dos Deputados. Número 3. Presidente do Senado Federal. Número 4. Ministros do STF, Supremo Tribunal Federal. Número 5. Oficiais da carreira diplomática. Número 6. Oficiais das Forças Armadas. Número 7. Ministro de Estado da Defesa. Da Defesa. Guardem bem essa. É só o ministro da Defesa que é nato. Os demais ministros, Saúde, Educação, Cultura e até Justiça, podem ser natos ou naturalizados, ok? Sobre direitos políticos, eu queria que vocês guardassem esse ponto de condições de elegibilidade. E para eu me eleger, eu preciso ser brasileiro, tem que estar em gozo do direito político, tem que estar listado no alistamento eleitoral, tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição
e tem que ter filiação partidária. Mas isso só queria que você soubesse que existe. Mas guardar mesmo são as idades. Idades mínimas para exercer alguns cargos. Que idades são essas? 35 anos, 30 anos, 21 anos e 18 anos. 35, presidente e vice, senador. 30 anos, governador e vice. 18 anos, vereador. O resto, 21. Que resto é esse? Deputado federal, deputado estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Tá? Então guardem bem as idades mínimas para exercer cargos eletivos. Isso cai bastante em prova. Perda dos direitos políticos. Perda. Quando que eu vou perder a condição de cidadão? Quando eu tiver cancelada a minha naturalização por sentença transitada em julgado. Então, quando eu perder a condição de brasileiro, automaticamente eu perco meus direitos políticos. Quando houver recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, é a chamada escusa de consciência, lá no artigo 5º. Se eu recusar as duas obrigações, a obrigação principal e também a alternativa, eu vou perder o direito político. Essa hipótese aqui existe uma certa divergência doutrinária, mas a maioria enquadra aqui. Existe uma grande tendência de isso não cair numa prova de teste, mas se cair, tendam para colocar como perda, tá? Suspensão, incapacidade civil absoluta, cuidado com a hipótese absoluta, não é relativa. Condenação criminal transitada em julgado enquanto danos e efeitos. Toma cuidado que a condenação criminal gera suspensão do direito político durante o prazo da condenação. E o preso só não vai votar enquanto estiver condenado com transitada em julgado. Tá? Não é todo preso que tem suspenso seus direitos políticos. É um mito popular isso. E também no caso de improbidade administrativa. É mais uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Perda definitiva, suspensão temporária. Tá bom? Eu vou parar por aqui por enquanto. A gente está mais ou menos na metade dos slides. Eu vou fazer um próximo slide sobre o outro bloco, que é o bloco da administração pública. Tá bom? Até já então. Um abraço.